Fala pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Primeiro, nós queremos expressar ao Senhor a nossa palavra de gratidão por nós estarmos aqui nessa noite, noite de bênção, noite que Deus preparou para nós. Muito feliz por Deus nos conceder essa oportunidade de nós fazermos o nosso primeiro podcast, né? Com a juventude da igreja, a juventude Bled, essa juventude abençoada. Eu tenho certeza que é um tempo que se inicia, que será um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento, de muito amadurecimento, que vai ajudar muito no nosso desenvolver do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com os nossos familiares, no nosso relacionamento com os nossos amigos. E eu fico feliz de poder ser parte desse processo na vida de vocês, onde qual eu me incluo como essa pessoa que também vai crescer, como essa pessoa que também vai aprender, com cada um que vai passar aqui por esse altar e vai deixar um pouquinho, partilhar um pouquinho da sua história, da sua vida, para que seja espelho para cada um de nós. Então, eu queria iniciar esse momento primeiro agradecendo a Deus pela vida do Lohan e da sua esposa, da Nayane, e as pessoas que nos presentearam com a sua presença, que está tendo o privilégio da parte de Deus de serem os primeiros a compartilhar um pouquinho das suas histórias aqui conosco. E eu tenho certeza que vai ser muito bom ouvir de vocês o que Deus tem para revelar para nós. Então eu quero primeiro, antes de vocês se apresentarem e trazerem as primeiras palavras, orar e pedir a Deus que tome o direcionamento desse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por este encontro, por este podcast, pelas pessoas que estão aqui conosco, Deus, pela tua igreja, por este casal, Deus, que se disponibilizou, que deixou de lado, Deus, todos os seus afazeres, a sua vontade, Senhor, e veio aqui, Senhor, compartilhar um pouco da sua história, de suas vidas, do seu relacionamento contigo, Pai, em prol do reino, Senhor, em prol do crescimento do reino, em prol da vida destes jovens, Senhor, em prol das vidas, Senhor, que ainda vão assistir, Deus, estes vídeos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a cada momento, Pai, que a cada palavra proferida neste altar, Deus, o Senhor esteja presente, o Senhor esteja conduzindo, que o Teu Espírito, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o Teu Espírito nos encoraje, Pai, em nome de Jesus, a fazer aquilo que apraz o Teu coração, que haja crescimento, que haja amadurecimento, que seja, Senhor, um momento de reflexão nas nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, ó Deus, te pedindo, fica aqui conosco, Paizinho querido, em nome de Jesus, amém. Para aqueles que estão nos assistindo, para quem ainda não conhece, os nossos primeiros convidados são o Lohan, a Nayane, casal abençoado que tem partilhado sua fé e tem ajudado o Ministério Hebron nessa empreitada do Evangelho. Eu queria passar a palavra para eles pudessem se apresentar nessa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite do meu irmão Dixon, né? Um grande irmão que eu conheci e admiro muito a pessoa, a família, né? Sua esposa, seu filho, uma família maravilhosa que eu conheci. A minha esposa também gosta muito, como todo mundo da igreja, né? Mas eles em especial, a gente se identifica muito com eles, creio que pela idade, a vivência, né? A idade do filho, né? Então a gente se identifica muito com vocês. Eu quero agradecer, sou muito feliz pela vida de vocês. E é isso, vou passar aqui para a Nayane dar os agradecimentos dela. Boa noite a todos. Uso das mesmas palavras do meu esposo. Sou muito feliz de fazer parte desse ministério. Ver que tem jovens buscando, né, comprometimento com a palavra de Deus, com o Senhor mesmo, buscando. Esse momento aqui é de grande valia, tanto para nós dois convidados, né, pelo Dixon, Cleidiane, como também acredito para vocês também. Vai ser um momento muito precioso e eu agradeço muito pelo convite.
Então, queridos, eu gostaria, Lohan, Nayane, toda a juventude que está aqui nessa noite compartilhando conosco, eu queria te fazer uma primeira pergunta que seria uma espécie de introdução. Me conta um pouquinho, Lohan, como é que foi a tua infância, a tua adolescência. Conta um pouquinho da tua história para nós. Eu nasci aqui em Eusébio. Meus pais, como muitos aqui, eles vêm do interior à procura de trabalho, né? E com isso desenvolve aqui uma atividade de trabalho. E daí meu pai conheceu minha mãe e nasci aqui nessa região de Eusébio, onde está localizado o Ministério Hebron. E a minha infância, ela teve uma parte boa e uma parte, digamos assim, desagradável, né? Eu fui... Infelizmente, os meus pais, num período da minha infância, eles se separaram, e isso é ruim para a família, para o filho, né? Todo mundo sabe que a separação, ela é algo que danifica muito a adolescência, a infância, até mesmo, às vezes, se o filho já é adulto, isso atrapalha muito, é algo que dificulta muito. E a minha felicidade é que meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, e isso foi muito ruim. Foi um baque para mim, né? Eu tinha uma vida legal, eu via minha mãe e meu pai dentro de casa, e de repente as coisas mudaram, né? Passei a ser criado com a minha avó, né? Você já não tem mais o mesmo cuidado, você já não tem mais a mesma atenção, por conta que os pais ficam no trabalho e você fica com os avós, né? Aí costumando ver os pais apenas final de semana, e foi muito ruim, né? Você tinha uma rotina de ver os pais todos os dias e acaba que vendo só o final de semana. E isso gerou em mim uma personalidade diferente, né? Da qual a gente espera, né? Uma personalidade forte, um jovem mais centrado nas ideias, digamos assim, né? Um jovem mais atento a tudo, porque, querendo ou não, a família é a base, né? A família é a base de tudo, é a primeira instituição criada por Deus, e ela foi quebrada, né? E isso danifica muito a adolescência de um jovem, né? E ainda na minha infância, eu comecei a entender do mundo do meu jeito, né? Sem ali a ajuda dos meus pais, né? Eles estavam longe, com a ajuda da minha avó, né? A avó não tem a mesma visão de um pai, não tem a mesma visão de uma mãe, e ela entrega o que ela... Quando eu fui criado com a minha avó entregava o que ela aprendeu, né? Diferente de ter um pai e uma mãe. E isso foi a dificuldade que eu tive, né? Então, pelo que você conta pra gente, essa experiência, digamos que até um pouco traumática, né? Para uma criança de 8 anos, ver os pais se separando, e aí você de repente está sendo criado pela sua avó, ainda que ela se dedique com todo amor e carinho e não deixe faltar nada para você, mas você se viu sem referência naquele momento. É isso? Exato, sem referência. E assim, você não entende, você começa a viver aquela vida e você acha que é normal, né? Eu não tinha entendimento de que a gente poderia viver daquele jeito, né? Então você vai vivendo, beleza, estou aqui, e você vai, né? Eu via os meus amigos continuando, né, com seus pais dentro de casa, e eu lá, por que eu estou aqui sem meu pai? Mas no primeiro momento você questiona, você sofre, eu sofri muito, e essa separação, ela me trouxe a vontade de suicidar, ainda quando criança, né? E creio que isso foi o primeiro mal que me tocou, né, naquele momento. E ali naquele momento eu já estava com a mente muito confusa, para me chegar a esse ponto de pensar e de tentar se suicidar. Eu já estava ali em um estado de muita dor, né, emocional. Já tinha ali no meu coração uma certa angústia, um receio de pai, de mãe, da vida, né? Apesar de estar tendo o carinho da avó, né? Mas isso não era o suficiente, né? A presença paterna, ela
ela é fundamental na infância. E foi difícil esse período. E até a minha adolescência cresci um pouco mais, mas essa vontade de suicidar, ela continuava por conta que eu tinha uma vida legal e depois parou, né? E tudo começou a ir por água abaixo. Eu via minha mãe sofrer, meu pai sofrer, e eu sofria muito na escola por conta que você não tinha apoio, né? Você acaba que tendo que tomar as suas próprias decisões, você tem que se defender sozinho, você tem que fazer tudo sozinho, né? Eu sei que a gente tem que ter responsabilidade, a criança tem que ter responsabilidade, mas eu não tinha nenhum tipo de ação correta, né, diante dos desafios, né, que a gente enfrenta na infância. Minhas decisões eram sempre as erradas, às vezes eu me revoltava, eu não sabia dizer não, né? Eu lembro que quando eu já estava saindo da infância para a adolescência, eu tive amizades que me ofereceram droga na escola e eu quase que cheguei a usar, né? Não usei por conta que a minha avó era uma pessoa que, de um tempo, ela começou de uma forma intensiva a trabalhar na minha mente, a pregar a palavra do jeito dela, mas ela pregava a palavra para mim, né? Do jeito dela mais, digamos, aquela comunicação mais arcaica, né? Mas ela sabia se comunicar comigo, ela entendia, ela sabia que eu estava em situação, estava desprotegido, e ela precisava ali interceder naquele momento, né, por conta que eu estava precisando muito. Então eu sei que aquelas palavras que a minha avó chegou a falar para mim na época foi o que me segurou diante do mal que continuava a me assolar, né, que estava chegando para mim, das influências, das más amizades, e ela sempre me dizia: olha, não se misture com aquela pessoa que usa droga, ou que pensa coisas erradas, ou que está fazendo algo errado, porque isso vai ser ruim para você. Apesar de eu ter de eu ter me revoltado uma época, né, eu me revoltei com a situação que eu vivia, e eu me senti muito confortável na época que eu me revoltei. Era o único momento que eu me sentia confortável com a vida. Era o momento que eu estava revoltado, que eu chutava o balde, era aquele momento que eu me sentia bem. Mas sempre, no fundo, eu lembrava das palavras da minha avó, como também meu pai me ensinava a orar antes de dormir. Meu pai sempre falava: vamos orar, e era o Pai Nosso, então sempre lembrava, né? Então acho que o que me libertou e o que me salvou foi esse ensinamento, né? Esse ensinamento, essa palavra, as palavras, né? Como tem um versículo em Provérbios, né, que fala que nós, pais, devemos ensinar os filhos o caminho que ele deve andar, né? Eu acredito que eu tive um pouco disso em mim, né? Um pouquinho, mas esse pouquinho me salvou, e eu estou aqui hoje, depois de ter passado por muita coisa, depois de ter tentado se suicidar as 2 vezes, né? Estou aqui. Aconteceram muitas coisas que não cabem aqui nesse podcast, mas em outro momento eu vou contar. Mas eu estou vivo pela graça de Deus. Fico feliz pela pessoa que eu vejo hoje, não é? Mas acredito que não foi fácil tudo que você passou. Acredito que muitas pessoas que estão vendo esse podcast, que estão ouvindo, estão se identificando com a sua história, não é? Podem ter passado por isso ou por coisas piores, mas o resultado daquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, a Bíblia diz que lá em Isaías, que a palavra de Deus vai e volta, mas ela nunca volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Então a semente estava guardada no teu coração, embora que tua avó, que o teu pai tenha passado a mensagem de uma forma, eu digo que com pouco conhecimento, mas com a intenção no coração de te proteger, de te blindar, o efeito surtiu, né? E hoje você é esse homem. E assim, eu queria abrir a oportunidade também para quem quiser fazer alguma pergunta para o Lohan em cima desse tópico que a gente está falando aqui, né? Como é que foi lidar com tudo isso? Qualquer pergunta que tiver no coração de vocês, levanta a mão e
a gente vai ceder a oportunidade. Se vocês quiserem perguntar daí também, não tem problema. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Não? Oi? Não. Lohan, deixa eu te perguntar. Como é que foi o Lohan na escola? Bom, um desastre, né? Eu sei que a escola, ela, independente da escola, ela tem sempre o que ensinar, mas eu digo que eu aprendi praticamente nada na escola. Toda esse turbilhão de coisa que eu vivi, creio que tenha sido isso, quase certeza, isso dificultou muito o meu aprendizado, né? Eu tive que ser forte, a minha mente, quando eu ia para a escola, eu ficava pensando nas coisas da vida, né? Já naquela certa idade, mas eu já ficava pensando em muita coisa, aquilo tudo me deixava mal, e eu chegava na aula e eu não conseguia entender o que o professor dizia. Eu estava lá com o meu caderno escrevendo, muitas das vezes eu tinha que copiar, né? Eu não sei como é que está hoje, mas na época o professor escrevia lá no quadro, né? Às vezes era lousa de giz, às vezes aquela lousa, aquele quadro branco, e eu tinha que copiar. E eu pensava nas coisas que aconteciam em casa, nas discussões, né? A minha mãe, ela se relacionava com outras pessoas, e isso era muito ruim, porque ela discutia muito, brigava, ela apanhava, isso era chato, cara, e eu via tudo isso, né? Então eu levava isso para a escola. Aquele pensamento, ele não saía assim da hora para outra, né? Eu não tinha como viver uma coisa em casa e chegar na escola e não ser a mesma pessoa, a outra pessoa. Então eu não conseguia estudar, eu não conseguia copiar, eu não conseguia ter um desempenho como as outras crianças e os adolescentes da época. Eu achava que eu era um mal, eu era aquela pessoa que não tinha capacidade. Eu cheguei a achar que eu era um lixo. Até comento com minha esposa, eu digo: Nayane, eu acho que eu sou assim um cara que Deus levantou, porque eu era considerado um lixo, porque eu não conseguia entender o que o professor dizia, eu não conseguia tirar notas boas, eu não tinha a mesma desenvoltura que os alunos tinham, e isso me maltratava muito. Eu me cobrava tanto, eu era tido como lesado, né? Eu era o retardado da escola, mas ninguém nunca me perguntou o porquê que eu era assim, né? Não, na escola não existia empatia, né? Não tinha, na escola não tinha. Eu sofria bullying, né? Como hoje dizem, né? Mas talvez muitos daqueles jovens que proferiam essas palavras contra ti, eles maquiavam talvez o mesmo problema que eles passavam, igual a você, mas eles retribuíam isso com forma de bullying, destilando um determinado ódio em seu coração, uma revolta, porque faltava algo dentro deles também. Exato. Como eu tinha outras pessoas, depois de ter vivido tudo isso, às vezes eu paro para pensar e eu fico lembrando da minha infância, da adolescência lá na escola, e eu fico lembrando, aquele colega meu, ele tinha assim a mesma característica que eu, né? E depois eu como a cidade é pequena, né? Eu consigo conhecer a todos, e depois eu vou ver a vida de cada um, e de fato, no fundo, né? No final, eles passavam pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações familiares, né? Mas ninguém nunca parou para estudar isso, para entender, né? Não existia uma intercessão de uma igreja nas escolas, não tinha isso. Eu creio que na época, se houvesse, teria ajudado muitas pessoas, né? Eu perdi muitos amigos para a droga. Eu lembro que a gente estava na educação física, na época eu tinha meus 14 anos, mais ou menos, então a gente estava para usar droga. Um colega, hoje a gente vai usar droga. E esses colegas na qual me chamaram, todos eles tinham histórico de separação na família, né? Todos eles tinham a mesma característica que a minha. Eram jovens desamparados pelos pais. E eu estava lá com eles, né? Eu lembro que eram 5, e a gente ia usar droga no banheiro. Era a primeira vez que eu ia ter contato com drogas, e a gente ia usar no banheiro da escola. Eles colocaram a droga assim, uma espécie de, né, um cartão, um negócio para a gente usar lá. E eu lembrei naquele momento dos ensinamentos da minha avó, né, da minha família, né, apesar de
estar naquela situação, mas eu lembrei da parte boa que eu tinha. E aquilo me salvou naquele momento, porque eu disse, cara, eu vou só buscar minha bicicleta, vou trazer para cá, mais para perto. Mas eu não fiz isso, eu fui embora. Eu disse não. E era um cara difícil de dizer não para as coisas. Mas nesse momento, naquele dia, eu senti medo, eu senti uma cobrança, eu senti um incômodo no peito e eu fui embora. E daquele dia eram 5, só está vivo eu e mais um que está preso. Os outros 3, eles, infelizmente, por questões de droga, né, eles sofreram as consequências, né, foram retiradas das suas vidas, né, ceifados aí na época por traficantes e tal, né, e essa coisa toda. Então isso foi uma coisa que me marca muito, né? Eu lembro, isso é algo que eu carrego até hoje, essa imagem, aqueles caras, os amigos lá, sorridentes, né? Que eu poderia estar lá no mesmo lugar, mas graças a Deus eu estou em outro. Eu agradeço muito a Deus, as pessoas que me ajudaram, a minha avó. Eu perdoei meus pais pela separação, porque eu também achei que eles tinham culpa de tudo, da minha sofrência, da minha dor. Então, no meu coração, eu perdoei. Eu também, um tempo, eu rejeitei a Deus. Eu criei remorso de Deus, porque eu achava que Deus estava sendo injusto comigo, porque eu tinha uma família perfeita, cara. E eu desacreditei de Deus, né? Eu via todo mundo bem, por que eu? Não, Deus me deixou de lado. Então foi o momento que eu me revoltei, né? Mas hoje eu perdoei a Deus, perdoei meus pais, perdoei a todo mundo. Hoje eu perdoo a todos, porque eu sei que o perdão, ele também foi a grande cura na minha alma, né? Eu tinha uma das mentes mais sujas, atormentadas. Eu não dormia. Eu tinha medo da noite. Eu até comentei com minha esposa que toda noite a minha esposa diz: Lohan, eu adoro esse momento, que é a hora da gente dormir. Ela diz: eu amo esse momento, que é a hora de dormir. Tu não ama não esse momento? Dormir, se deitar, poder relaxar. Chega o sono. Eu não tenho boas lembranças da noite. À noite, quando estava de dia, mas quando ia chegando à noite, eu já ficava com medo, porque era o momento em que eu relaxava e os pensamentos vinham. Eu não conseguia dormir. Não consigo dormir, eu era atormentado o tempo todo. E eu cresci em um bairro que a violência era constante, né? Esses casos de separação, eles eram... O cenário favorecia alimentar Exato. Esse tipo de pensamento que você tinha, né? Era muito comum, não vou dizer que é normal, né? Porque isso não é normal, mas era comum a separação, os amigos estarem na mesma situação que a minha. Chegou uma época, irmão Dixon, que a gente, por viver em bairros como esse, a gente já tinha visto tanta violência, cara, tanta violência, já tinha visto vários e vários cadáveres, e isso, cara, era muito ruim. Um jovem, uma criança, ela não é para estar em ambientes como esse, não é para estar exposto, porque ela não tem formação mental para lidar com isso, ela não tem capacidade, né? O jovem tem que estar estudando, tem que estar com os pais, sorrindo, brincando, fazendo suas reuniões de família, fazendo aí as suas orações, estando na igreja, né? Evoluindo o seu espírito, né? A sua alma, o seu intelecto. E, ao contrário, eu estava num ambiente de depressão, né? De destruição, de tudo, né? De afeto, Então, e outra coisa que me atormentava muito, Dixon, a separação dos pais. O filho fica vulnerável a muita coisa, né? E eu já fui violentado algumas vezes, não foi uma, duas, foram várias vezes. E meus pais não sabem, acho que não. Nunca contei, porque a gente, quando passa por isso, a gente acaba que tendo vergonha ou medo, né, das consequências. E eu tive que conviver com isso. Hoje, graças a Deus, eu estou curado, né, desses traumas, mas em partes eles ainda me vêm à mente e eu penso, e isso me traz às vezes para o passado, né?
querendo me aprisionar de muitas coisas. Como a gente está buscando a Deus, juntamente com a minha esposa, meus filhos, esses mal eles vêm. Eu creio que seja o inimigo querendo te parar, o medo, né? Mas eu entendo que foram aquelas coisas que eu vivi, que hoje me atormentam, né? Quando me atormentam, né? Hoje eu sou outro homem, eu sou outra pessoa, tenho outro entendimento. Deus, ele me transformou. O meu casamento, ele foi o divisor de águas na minha vida. Foi... Queria aguardar esse momento do casamento. Quer, né? Então pronto, eu vou... Para a gente perguntar no Tá certo. próximo momento. Tá bom. Eu queria abrir. Quem foi que queria fazer a pergunta? Era o Arthur? Voltando um pouco no assunto da sua infância, visitar a vida pessoal é uma questão que eu tenho muito grande experiência própria. Fala só um pouquinho mais alto. Fala só um pouquinho mais alto aqui. Se os seus pais estivessem juntos, você acha que você seria o mesmo homem que você é hoje, para melhor ou para pior? O que você acha que mudaria assim, na sua infância? Bom, eu lembro que... Arthur, boa pergunta. O Arthur acabou me perguntando, eu sei que acho que não vai dar para ouvir, mas o Arthur me perguntou o que muda, né? Se meus pais estivessem juntos hoje, isso, o que mudaria, né? Se eu seria outro homem. Eu creio que eu seria um ser humano mais evoluído. Eu teria menos medo de muita coisa, eu não tinha tido esses traumas, né? Eu estaria hoje casado, né? Contando a idade. Eu creio que eu seria um ser humano mais evoluído para com Deus, para com as pessoas. Eu acredito nisso, que a família, né? Ela é algo que, pelo menos meus pais eles sempre foram inteligentes. Meu pai gostava de ler, a minha mãe, né? Eles buscavam. Tem uma época, apesar de uma época eles não buscarem a Deus, mas depois eu lembro que eles passaram a buscar a Deus, né? Mas depois veio a separação e isso se perdeu tudo. Mas eu creio que eu seria outra pessoa, tanto eu como a minha irmã, que a minha irmã ela também sofre com as mesmas coisas, ela passou por muita dificuldade. Hoje ela é uma pessoa que eu amo muito, a minha irmã, demais, mas ela é uma pessoa difícil de lidar, e assim como eu creio que também seja difícil em alguns momentos, mas isso dificultou muito a nossa evolução como pessoa, né? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu queria pegar esse gancho nesse primeiro momento, onde o Lohan falou um pouquinho de como foi sua infância, com seus pais, a questão da separação, dos traumas que ele carregou devido a essa separação, essa falta de referência, de ter que se virar no mundo, ver o mundo da sua própria ótica, sem referência de autoridade presente dentro da sua casa, na figura do pai e da mãe. E queria fazer deixar um recado para os pais do Ministério Hebron, para os pais que vão assistir essa conversa, esse podcast, como vocês queiram denominar. Lutem pelo seu casamento. Não desistam do casamento de vocês. Se existe um problema conjugal, de relacionamento entre o marido e a mulher, procurem mudar vocês o comportamento. Não deixem que o filho de vocês pague por um preço que não é dele. A gente acabou de ouvir um relato de uma pessoa que sobreviveu, mesmo em meio a todos esses traumas, mas que teve vários amigos que passaram pelos mesmos problemas, mas que não sobreviveram, porque não tinham referência, porque não tinham onde buscar refúgio, porque não tinham o seu pai e sua mãe perto para lhe dar a atenção e o amor e o carinho que eles precisavam. Então, pais, por favor, procurem se corrigirem, se amem, lutem pelo casamento de vocês, porque com certeza vocês serão os mais beneficiados, e os filhos de vocês, com certeza, eles vão se tornar crianças, jovens e adultos maduros, e que provavelmente eles não vão passar no casamento deles o que vocês passaram, porque vocês ensinaram diante de todas as dificuldades. Então era esse recado que eu queria deixar para os pais do Ministério Hebron e para os pais que vão estar ouvindo esse podcast, tá bom? Dando continuidade,
Lohan, aí você passa por toda essa problemática, né, quando criança, carregando todos esses traumas. Como é que você enxergava o casamento? Qual era a perspectiva, a ótica que o jovem Lohan tinha sobre o casamento? O que era constituir família, o que era ser pai, o que era ser marido, o que era ter uma casa, ter responsabilidade? O que você imaginava que você poderia entregar dentro de um casamento? Eu, devido a ter passado todas essas situações, né, esses eventos negativos, eu não sabia o que era um casamento. Para ser bem sincero, eu não sabia. Quando eu conheci a Nayane na escola, minha esposa, e a gente se moldou, né? Ela me ajudou muito. Ela, acho que era a pessoa que sabia o que era casamento, né? Ela, na verdade, ela é a pessoa que sabia, né, o tempo todo, e ela me ensinou. Ela vem me ensinando até hoje, e ela me trouxe a um nível de entendimento de casamento que eu jamais, talvez, se não fosse ela, outra pessoa não saberia lidar comigo, mas ela soube lidar comigo. Ela me ensinou, ela é a pessoa que me ajudou. Ela tem uma parcela de cura, né? Uma parcela de cura, mas isso já foi a busca dela por Deus, né? Isso ela apenas compartilhou comigo, me ajudou, veio me ensinando. E hoje eu consigo estar buscando só o que é um casamento, né? Eu consigo ler e aplicar o que Deus tem para o casamento, né? Hoje o que tem de cursos, né, de vídeos que estão ali para edificar o casamento, eu estou buscando, né? Porque antes eu não tinha essa mentalidade. Para mim o casamento é eu ter que trabalhar e cuidar dos filhos e só, e da família. Você é só aquele cara que provê e acabou. Só aquele cara que faz exatamente isso que muitas pessoas fazem, né? E esse é o grande mal, né? Você entrar num casamento com apenas essa ideia de que é só isso que é necessário, né? E ela me trouxe a minha mente de que a gente precisa olhar para o casamento de uma forma diferente, para os filhos. Eu agradeço demais a ela. Foi um ponto de equilíbrio. Foi. Eu agradeço demais. Hoje, os meus filhos... E assim, eu amo demais meus filhos são super inteligentes. Eu não tinha uma visão como eu tenho hoje. Quando eu casei com ela, a Sofia já tinha, nossa filha Sofia tem 9 anos, mas eu vim começar a ter essa mudança de mentalidade, de criação, já na metade da idade dela, acho que uns 5 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a raciocinar, né, a levar para o meu entendimento de como eu devo cuidar da família, dos filhos. E não foi fácil para ela me ensinar. A gente chegou a discutir muito, a gente chegou a se separar. Não foi fácil, mas a gente perseverou. Eu comecei, Dixon, a buscar na Bíblia o que a Bíblia tem, o que Deus tem para que a nossa relação pudesse se manter, né? Então eu carrego hoje que eu levo para tudo, para todos os relacionamentos, que eu creio que seja a chave dos relacionamentos, a chave da relação humana, está em Colossenses 3,13, que a gente deve perdoar. Independente de tudo, a gente deve perdoar, né? Se você tem queixa contra o outro, perdoa, assim como Cristo te perdoou, né? Então, Dixon, isso é algo que eu carrego. Independente se é com minha esposa, se vai ser um amigo, se vai ser quem quer que seja. Vou carregar isso comigo porque essa passagem, esse versículo, esse ensinamento, ele tem salvado a minha vida, né? Eu comecei perdoando, eu perdoo no meu casamento, eu perdoo uma discussão se eu tive com um amigo. A gente tem que estar preparado para perdoar sempre, porque a gente vai errar, né? E o bom, eu consigo sentir a verdade, porque quando Deus fala e Ele toca, a gente guarda, né? E Ele tem o versículo guardado, memorizado, Ele sabe muito bem onde está localizado.
e o que é refúgio para ele, né? Exato. Mas eu queria estender agora essa pergunta e já entra para as meninas já, né? Como é que foi lidar com esse cara? Odério. Vem muito, Dixon, da minha criação, né? Como eu me via foi o que norteou como eu enxergava ele. Eu sempre vivi. Para eu responder essa pergunta, eu preciso voltar um pouco. Um lar bem disfuncional. Minha mãe e meu pai trabalhavam muito, né? Minha mãe muito dedicada no trabalho, trabalhavam os dois juntos na mesma empresa, gerenciando uma empresa, né? E aí meu pai me buscava umas 6 horas na escola, né? 6 da tarde. Minha mãe continuava no trabalho. Isso era muito rotina, ela chegar às 9h30, 10 da noite, até ela terminar tudo que tinha que fazer. Ela trabalhava lá bem certinho e tudo, só que ela prolongava muito esse tempo que eu não tinha. Quando eu chegava da escola, eu não via ela, eu ia dormir e quando eu acordava cedo, ela já saía para trabalhar. Então, sempre esse desencontro, né? E o meu pai era ainda o que eu conseguia ter o contato, né? Meu pai ia me buscar. Eu lembro muito de quando eu estava doente, ela lá na empresa, e meu pai cuidava de mim em casa. Então, sempre eu tenho esse apego mais com o meu pai, né? Não que eu não amo minha mãe, claro. Mas, quanto à sua pergunta, como é que eu lidei com ele? Eu sempre fui criada com a frase, porque essa frase era verbalizada muito pela minha mãe, né? De que você tem em casa o exemplo para não ser. Eu ouvia muito isso. Você tem em casa de um casamento para não seguir. Mas se esse não seguir, como é que eu fazia? Repete mais uma vez para ficar memorizado na nossa cabeça essa frase. Eu escutava: você tem em casa, você vê em casa o exemplo para não seguir. É diferente de você ouvir: você tem em casa o modelo de você seguir, então olhe para nós. Não. Você tem em casa o modelo para não seguir. Tudo que você está vendo aqui, faça o contrário, em outras palavras, né? Então, era complicado. Eu era uma criança, jovem, sempre foi um meio bem conturbado, os dois, né? Muito mais da parte da minha mãe. De antemão, eu não julgo hoje, porque eu compreendo toda a história que ela teve, todas as experiências que ela viveu, né? Hoje é totalmente compreensível e perdoável, né? Coisas que naquele tempo eu me revoltava muito, porque eu não conseguia entender por que ela era assim, por que o casamento dela era assim, e quando eu casar, como é que eu vou ser com meu esposo? Qual a base que eu vou levar para o meu casamento? O que é um casamento? É isso que eu estou vendo? Né? Ficava isso na minha mente. E aí, foi difícil lidar, a princípio, com ele, porque eu vinha de uma criação dessa forma, também de abandono, sim, né? Porque da parte dele, a separação que causou todo esse abandono, né? E da minha parte, uma ausência mais... uma presença mais ausente. Minha mãe estava presente ali, mas ausente. Nos momentos que eu precisava, na reunião de pais, ela não estava, porque ela estava trabalhando. Então, o trabalho consumia todo o tempo dela. Meu pai também era o que ainda eu conseguia ver. E a gente era cuidado pelas pessoas que cuidavam da gente e da casa, né? Nesse tempo. E era assim. Então, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia que... Minha mãe me dava muito presente, muito tudo que eu queria e tudo, mas no fundo eu não conseguia expressar que não era só aquilo que eu queria. Aquilo era importante para mim, mas um buraco maior existia por trás daquilo, né? Um espaço maior que precisava ser preenchido existia e eu não conseguia expressar isso. Eu queria te perguntar, dentro disso que você está falando, quando você era jovem, assim como esses jovens que estão aqui hoje, naquele momento, o que era mais importante para você? Ter a roupa que todo jovem quer ter a joia que toda menina quer ter,
andar da forma que toda menina gostaria de andar para a tua época ou para a época de hoje, enfim, ou ter a presença da sua mãe na reunião da escola, ter o carinho, ter o amor, a presença dos seus pais? O que era mais importante naquele momento? Ter a presença dos meus pais, principalmente. Porque eu lembro muito de reuniões de pais e mestres, né, na escola, que era sempre durante as aulas, né? Hoje vai ter reunião de pais e mestres, avisa seu pai e sua mãe. Avisava, mãe, vai ter reunião, mãe vai, pai vai, vou ver se seu pai vai, né? E eu ficava esperando. Aí eu dizia, tia, eu quero ir no banheiro, porque eu já sabia que era a hora da reunião, e corria lá na quadra da escola, que é onde acontecia as reuniões, para ver se minha mãe estava. Eu via, não tinha ninguém. Isso foi muitas e muitas vezes. E isso cria-se o quê? Um sentimento de abandono. O sentimento de abandono, ele vai se instalando nesses momentos, né? E assim foi indo. Você foi carregando tudo isso. Fui carregando. Aí conhece esse cara aqui, o Lohan. Com toda o cara que já vinha carregando suas feridas, não é? E você com as suas. Com as minhas. Então, como é que foi ser esse ponto de equilíbrio? Como é que você conseguiu pegar esse poder que Deus entrega na mão das mulheres? E isso é muito importante para as meninas. Entendam uma coisa. Vocês têm um poder na mão de vocês de ser um ponto de equilíbrio na vida do homem, de ser um suporte, de ajudar eles a crescerem, de serem pessoas maduras e equilibradas, e também vocês juntamente crescerem junto com ele. Então, como foi essa pessoa que carregou tudo isso, mas conseguiu ter esse poder na mão e dizer assim, eu vou usar ele da melhor forma possível em favor da minha vida e da vida do meu esposo? Foi decisão. Foi uma decisão. Não foi, eu senti vontade de mudar não, foi uma decisão e não foi fácil. E de encontro a tudo que eu vivi, né, de todas as experiências vividas, e dizer assim, eu não tinha entendimento falando em outras palavras, eu precisava quebrar um ciclo de que estava se passando de geração para geração, que é o que estava acontecendo. A criação que minha mãe recebeu, ela estava passando para mim, e caso eu não quebrasse esse ciclo vicioso, iria acontecer na minha família, para os meus filhos, e aí vai. Eu não tinha esse entendimento, mas eu pensava assim, eu não quero o casamento igual da minha mãe e do meu pai. Quando a gente discutia, quando ele falava assim, tu tá igual a tua mãe, tu tá agindo igual a tua mãe. Isso era como assim, ele dá um tapa em mim, porque eu não queria ser parecida com as atitudes que eu via em casa, né? Porque sempre se iniciava, meu pai não era de discutir, meu pai era super calmo, mas ela muito insatisfeita com tudo, né? E eu relaciono muito isso também, Dixon, porque eu já era cristã, nós todos lá em casa já eram cristãos nesse tempo, mas há um negocinho chamado traumas religiosos, porque existe muito o meio que estávamos inseridos, de comunidade de fé, se fazia a imagem de um Deus muito carrasco, se fazia a imagem de um Deus sempre pronto a te bater, te disciplinar, entendeu? Então, a gente foi foi o ministério que a gente, né, conheceu a Cristo, nós todos lá em casa, numa oração. A pastora foi fazer lá em casa uma oração e perguntou se a gente queria aceitar Jesus, né? Eu tinha 12 anos, minha mãe e meu pai disse que sim, e aí começamos a ir para a igreja. E aí começou a nos mostrar, a nos apresentar esse Cristo, que era muito complicado eu entender por que ele era assim, né? Por quê? Mas se você não fizer isso, não fizer assim, 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 e se fizer assado, você vai ser castigado. Mas a gente criava aquela imagem, nossa, então ele está sempre igual aquele, está sempre com um pau, um negócio para, se você fizer errado, vou lhe bater, né? Então a gente obedecia por medo, não era por temor, não era por obediência. A obediência Então acaba que vocês estavam um pouco sem referência. Sem referência. Paterna e materna, cresceram no meio de tudo isso. E aí você tem o primeiro contato com Jesus, mas te apresentam um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Sim. É o Jesus carrasco, Sim. punidor, chicoteador, não é o Jesus que ensina a mudança do caráter,
a mudança do comportamento, não é o Jesus que ensina a mudar de vida através do perdão, não é? Isso Como o Lohan mesmo. falou. Então, você decide que você não queria ser aquela pessoa e agora você quer ajudar seu marido, né? E a partir daí a chave vira na muda de vocês, na vida de vocês? Vira porque se era como eu escutava, que eu tinha que ser tudo diferente do que eu via, eu tentava pegar essa frase, ela não saía da minha cabeça. Eu realmente, porque eu concordava com ela, porque eu não queria ser parecido, ter um casamento deles igual o deles dois, não queria. Se eu escutava que eu tinha que ser tudo diferente do que eu estava vendo, isso realmente ia de encontro com uma verdade dentro de mim. Realmente eu não quero. Eu quero criar meus filhos diferente, eu quero ter um esposo tratar ele diferente. Então foi decisão. Então mas decisão junto com as experiências vividas, elas se chocam muito, porque ao mesmo tempo que eu decidia que eu não queria ser tudo aquilo, todas essas coisas enraizadas em mim, no momento de raiva, de encontro das vivências dele com a minha, dava aquele choque e eu pensava, poxa vida, será que mesmo vale a pena essa decisão que eu tomei? Então, foi muito complicado. Se questionava, não é? Questionava. E aí eu queria deixar 2 perguntas para vocês compartilhar com eles aí, em rápidas palavras. O que o Lohan diria para os meninos que almeja se casar e o que a Nayane diria para as meninas? Digamos que nós, Dixon, temos que, para o jovem, né, tem que buscar o que Deus diz sobre casamento, primeiramente. Eu vou só citar aqui um exemplo, voltando aqui à minha infância, rapidinho, porque a gente tem que pensar no agora e no depois, né? De uma decisão que a gente toma aqui, e se ela não for a correta, quais são as consequências mais na frente. Eu estava um certo dia na academia e me encontrei com o pai de um antigo amigo, né? E esse amigo hoje ele está preso, ele está na prisão, ele assassinou mais de 30 pessoas e eu me encontrei com ele e a gente se falou normal, né? Eu perguntei para ele como é que ele estava, né? E ele, cara, meu filho está lá, infelizmente, foi a única parte mais difícil da minha vida foi essa, mas hoje eu já estou com outra família. A minha filha, a filha que eu tenho, a segundo filho, né? Que a filha dele está fazendo faculdade, vai logo se formar. Eu amo a minha esposa, a gente está com um negócio ótimo, a gente está vivendo, está tendo uma vida excelente, mas por um lado, ele teve um passado, né? Teve um filho que causou muito prejuízo, muitos danos à sociedade. E eu não perdi aquela oportunidade de conversar com ele sobre pregar, claro, né? Para ele entender. Era um momento oportuno, né? Um momento oportuno. E eu cheguei para ele e disse: meu caro, não vou citar o nome dele, mas eu queria te falar uma coisa. Eu lhe conheço, você é um cidadão, uma ótima pessoa, mas o seu filho, infelizmente, está em uma outra linha da sociedade. Ele tirou muitas vidas e eu queria compartilhar com você uma coisa. O seu filho, ele trouxe danos para muitas pessoas, inclusive para mim, porque, querendo ou não, existe lá, como eu já tinha traumas, eu fiquei tendo medo dele na época, né? E eu disse para ele, cara, o teu filho, ele é fruto de um relacionamento corrompido, de um fica. Teu filho é fruto de um relacionamento de momento, né? Tu não pensou, tu se relacionou e tu deixou, tu abandonou. E ele se revoltou. Ele cresceu só com uma mãe. E você, como pai, era para estar perto. Eu não estou aqui jamais lhe julgando pela sua atitude, não, mas eu só quero trazer para você o entendimento de que
essa atitude que você teve de apenas ficar com aquela pessoa sem nenhuma pretensão de permanecer, né, de cuidar do filho, de manter o casamento, gerou um grande dano à sociedade, às pessoas, um grande mal. Seu filho se revoltou, ele foi contaminado pelo mal. Infelizmente, pessoas pagaram muito caro por isso. Não foi só... Então, isso é importante para vocês, jovens. Tá. Quer fazer sua pergunta, filha? Pode fazer. Bom, já eu retorno, deixa eu responder a pergunta. Na escola, pelo o quadro emocional, né, que eu tinha, como quando jovem a gente se apaixona, né? Tinha, claro, né, na época, aquelas paixões de escola, só que eu só me apaixonava pela pessoa que não me queria. Porque assim... quando você passa por muitos problemas, a sua cabeça fica tão conturbada que você não sabe, você não tem parâmetro para as coisas, você não, né, eu não tinha referência de pai. Meu pai, eu perguntei uma vez para o meu pai, eu ainda lembro como se fosse hoje, eu perguntei, eu chamava de papai, como é que eu arrumo uma namorada? Aí, meu filho, quando você crescer, você vai saber. Foi a única coisa que ele me disse, né? Só isso. Então, assim, até nesse momento é importante, né, que o pai venha a orientar o filho, né? Então, assim, eu simplesmente me apaixonei por uma pessoa que acho que talvez ela tenha me dado bom dia, né? Então, assim, você não tem estrutura, até para isso a gente precisa, né? A família, Dixon, Deus, ele criou a família quando Deus criou a família, todos os eventos, todos os momentos, toda a idade, todo momento que um filho está do lado do pai, desde criança, todo aprendizado, tudo aquilo ali tem uma função didática. Se você é um pai que está longe, digamos que está viajando, ou se você não é um pai que está almoçando com seu filho com frequência, se você é um pai que não está deixando na escola, você não está perguntando, você está perdendo o seu filho. Você está deixando ele sofrer no futuro, né? Então, assim, todo momento que a família tem nessa vida, existe um aprendizado, né? É algo necessário. É necessário que eu almoce com meu filho, que eu jante com meu filho. Presença, né? A presença, para que esse momento venha a ser tocado, para me chegar e pai, eu estou gostando de uma pessoa e tal, como é que eu faço, né? Então, até nisso, né? E eu sofri. Então, um dos motivos para mim se revoltar, para mim sofrer, eu acho que para mim pensar em suicídio, que a minha vida era um lixo, foi a decepção, né? A rejeição até mesmo das pessoas que eu gostava, que eu queria estar perto, né? Então, essa foi uma... Muito boa pergunta da Maria Eduarda. O Arthur já vai também fazer uma outra pergunta. Então, só para a gente fechar, né? A pergunta da Maria Eduarda foi se você se apaixonou por alguma menina na escola, não é, para tentar mudar, sair dessa vida, mas faltou essa referência, esse ensino do pai, né, para dizer, olha, é assim, ser esse cara que ia te mostrar o caminho de uma forma natural e segura de chegar numa jovem e se relacionar. E voltando um pouquinho antes para a gente concluir também, você estava falando do amigo, exato, né? Então, eu queria deixar um recado em cima daquilo que você estava falando, né? De um cara que teve um fica, e desse fica teve um resultado, um fruto que foi um filho ao qual ele não acompanhou do seu nascimento ao seu crescimento, e esse cara terminou entrando no mundo do crime e trazendo danos para a vida dele e para a vida de outras pessoas irreversíveis. E eu diria para os jovens aqui hoje, para os jovens que estão ouvindo, né, que já namoram ou que no futuro irão namorar, não fiquem, namorem com o direcionamento de Deus, debaixo de oração,
debaixo de comunhão com o Senhor, porque se vocês estiverem em comunhão com o Senhor, vocês não vão ultrapassar nenhum limite. Tenham um namoro como uma amizade estreita e afinada, porque o resultado de uma pessoa que você não tem certeza se vai casar ainda, porque a paixão ela é avassaladora, e a paixão ela faz a gente fazer loucuras. A gente pode ficar com alguém, passar dos limites, gerar filho, e não era aquilo que a gente queria para a nossa vida, e o resultado provavelmente pode ser um resultado desse que o Lohan está contando para a gente. Exato. Eu posso pontuar aqui falar inclusive é algo que a Bíblia Deus tem a nos ensinar, que a gente devemos guardar a nossa castidade, né? Eu falei na época para esse pai, olha, todo esse problema porque você não guardou a sua castidade. Você não guardou para um casamento, né? E isso, a gente vê exemplos aí de jogadores de futebol perdendo carreira, a gente vê exemplos de grandes artistas, de pessoas que têm muito dinheiro, que têm uma posição social altíssima, mas por não guardar a castidade, eles perdem a dignidade, perdem vida, perdem filhos, esposas, uma vida, perdem recursos e perdem patrocínios. Então, assim, a gente perde muito quando a gente não guarda a castidade. Eu vou dizer para o homem e para a mulher e para o jovem, né? Achar que deve estar ficando com um e com outra, isso é para que até você venha encontrar a pessoa certa. Essa é a coisa mais errada que você vai fazer na sua vida. Você vai jogar a sua vida no lixo se você fizer isso. Hoje é muito comum a gente ver isso na rede social. Aquela não deu certo, eu já estou com outro. O beijo, ele deve ser guardado. Até o beijo. Por quê? Porque quando pelo beijo você se apaixona, você se entrega, você fica com aquela pessoa achando que aquela é a melhor pessoa do mundo, né? Não, é a melhor pessoa do mundo. Então, assim, a gente tem que guardar isso para de fato a gente passar um tempo, para a gente vir a saber se de fato é aquela pessoa, a conhecer os pais, né? Isso eu quero passar para os meus filhos, né? Porque se você é aquele cara que não guarda a castidade, que você fica com um e com o outro, você usa do sexo de forma e com um e com o outro, você acaba gerando em você uma aceleração, e quando você entrar no casamento você não vai frear, assim. Eu tenho muitos amigos que às vezes me procuram, ei Lohan, cara, eu estou passando por isso, por aquilo, eu queria a tua ajuda, cara, eu vejo que você é um cara muito dedicado à família, eu queria muito teu apoio nesse momento, cara, eu não consigo ficar apenas com uma mulher, eu estou assim numa situação difícil. Então, Dixon, esse é o resultado de você não ter guardado a sua castidade, porque você acabou que minando a sua mente, você trouxe aquela sensação, né? Porque o sexo é uma das sensações mais fortes que o ser humano pode sentir, né? Como se fosse uma droga praticamente, né? Então você vai querer sempre matar aquela vontade, e se você não usar todas essas vontades para uma pessoa, você vai querer sempre vai haver outra pessoa. E nesse mundo de hoje, internet, você vê a exposição de corpo, né, de pessoas com muita frequência. Isso, para quem não tem controle emocional, controle que seus hormônios já estão ali debilitados, fora do normal, aquilo ali gera uma ânsia, uma vontade de querer se satisfazer, né? Então você nunca vai conseguir se manter numa pessoa só, você nunca vai conseguir honrar com uma pessoa. Então, você diria para o jovem, no caso, a tua palavra é direcionada para o homem: guarda a castidade, guarda o beijo, se relaciona através da amizade, através de conhecer a família. Exato. E a gente conclui que se for da vontade de Deus e aquele relacionamento foi estreito, vai rolar casamento de uma forma santa. Exato. De uma forma segura. É a melhor coisa que vão fazer, vocês vão poder Nayane, fazer na vida de vocês. Acrescentaria alguma coisa nessas palavras para as meninas? Eu acrescentaria as influências, amizades mesmo. Influi muito em quem somos, seja jovem, seja adulto, em quem a gente escolhe para estar perto,
vai influenciar quem nós somos. Isso é algo inevitável, né? Então, jovens, meninos, meninas, tomem muito cuidado com amizades, escola, faculdade, né? Ambiente de trabalhos que já trabalham, porque não vão muito por essa questão, fulano é influente no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, então eu vou me achegar, porque a gente vai muito nesse pensamento, eu quero me enturmar, né? Eu quero ser destaque, que nem fulaninha ou fulaninho, mas isso, dependendo de como essa fulaninha, esse fulaninho vai custar muito caro. Então, escolha bem, porque é crucial para a nossa formação, para o resto da vida, para valores e princípios que vai gerar em nós, que a gente vai levar para sempre, para o casamento, para a criação de filhos, para tudo, viu? Olha as amizades. O Arthur queria fazer uma pergunta. O que aconteceu? O Arthur perguntou o que alavancou na nossa vida com o casamento, né? O nosso casamento. Voltando aqui, né? A gente é reflexo daquilo que a gente vive, né? Então, assim, querendo ou não, depois que a gente casa, a gente ainda tem muitos desafios, né? Para tratar, né? O casamento, ele é uma espécie de... Eu digo que quando a gente casa, a gente acha que vai ser tudo maravilha, que a vida vai ser, né, uma coisa boa agora. É só pegar, né? a bolsinha, botar nas costas, vamos para dentro de uma casa e está perfeito, né? Como nas histórias de filme, né? Exato. Então, assim, o casamento, ele é uma construção. Digamos assim, a Nayane pontuou, e às vezes eu gosto de falar disso, que o meu casamento era um tijolinho assim, pequeno. Hoje eu tenho o meu casamento como à vista do que era antes. A gente tem o que vai fazer 10 anos esse ano, né, de casados. Nosso casamento era um tijolinho. Hoje nosso casamento é um grande castelo, né? Então, assim, nós somos jovens. Eu me considero jovem, minha esposa, né? A gente tem muito pela frente. A maior construção que a gente fez, que eu creio que eu consegui dominar, digamos assim, né? Que a construção é algo que você vem a dominar, né? Você vem a aprender aquilo e fazer. Foi criar filhos. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho nisso. Acho que essa é uma das maiores construções que meu casamento me trouxe, né? Que é criar filhos e ajudar pessoas. Hoje eu consigo ajudar pessoas no meu dia a dia. E outra coisa, claro, a minha conexão com Deus mudou. Eu era uma pessoa totalmente que eu limitava Deus para a minha vida. Eu achava que Deus era só até aqui, mas o casamento, né, ele me fez buscar, olhar para Deus de uma outra forma. Eu vejo Deus com outros olhos. Eu de fato acredito em Deus, eu confio, eu vivo. Eu sou fruto de Deus, no meu casamento, os meus filhos. Então, digamos que hoje eu sou um grande pai, né? Um pai por conta do meu casamento, da minha dedicação, né? A minha esposa também, a da aceitação. E eu sou muito grato a ela por ter me aceitado e ter me proporcionado, né? Isso. Grato a Deus e a minha esposa por ter me proporcionado essa capacidade de ser pai e de me ensinar muito. Hoje eu sou muito feliz, muito feliz. Outra coisa que o casamento me trouxe foi a minha felicidade também, porque eu era um cara triste, deprimido, né? Foi o divisor de águas, né? Digamos assim. Então eu sou um outro homem. Vocês precisam ver o olho da esposa aqui, viu, gente? A gente tá encaminhando para o final, né? Nayane quer dar uma palavra? Pode falar. Vou acrescentar também que
Felicidade também diante de tudo que as minhas vivências pessoais antes de conhecê-lo. Quando nos casamos, mesmo com as dificuldades, conseguia enxergar uma plenitude de estar com ele, de estar dividindo aquilo, por mais que seja que fosse desafiador aquela situação da gente unir nossas experiências vividas, a minha com a dele, e tentar vencer e viver bem, né? Mesmo assim, diante das diferenças, porque eram inúmeras, eu olhava para ele e eu dizia assim: é o homem que eu escolhi, é o meu marido, não será outro, né? Não vai partir daqui para um outro. Eu não tenho que ser tudo diferente do que eu vi, então eu vou fazer isso uma verdade prática, não apenas algo que eu escutei, uma teoria, mas na prática, porque com os meus filhos será diferente do que eu vivi, no meu casamento será diferente do que eu vivi. Por quê? Porque eu vou decidir que vai ser assim. Vai ser assim. Todos os dias era dificuldade de se encontrar, nós dois, né? Porque não tínhamos base de casamento. Então, a gente tentava... Será que é dessa forma? Não, não é dessa forma. É como se fosse assim uma mistura. Conseguia a misturinha certa de uma química, né? E aí, isso demandou muito desgaste. Foi muito desgaste, de certa forma, por algum tempo, até a gente se encontrar realmente, né? E voltando à questão da outra congregação, outra igreja que minha família fazia parte, e eu saí, eu já estava casada com ele, e eu decidi sair, minha mãe continuou lá por cargos que ela exercia lá, né? Diaconisa e tesoureira da igreja, e de liderança, né? E aí ficou mais difícil para ela, mas eu decidi sair, porque eu via que era necessário, senão eu ia sufocar o meu casamento, do jeito que eu estava vivendo, e diante de um Deus que estava me apresentando, né? Eu queria ver se realmente esse Deus era assim mesmo. Fui para uma outra igreja, e eu, depois de quase 12 anos de ter aceitado a Cristo, eu ainda não conhecia a Cristo, porque eu fui para uma outra igreja, e me apresentaram um Deus tão amoroso, me apresentaram um Deus tão misericordioso, me apresentaram um Deus que não que esteja pronto a, se acertamos 10 coisas, na 11ª errar, ele vem com chicote. Não. O Deus que toma o nosso fardo. Ele tira. A gente entra numa... Porque em lugares assim a gente se sente cobrado e culpado o tempo todo por tudo que a gente faz. Então, eita, eu fiz isso, pronto. Aí juntou com o período da adolescência, que aí os hormônios estavam daquela forma, e aí me mostrava esse Deus e pronto, se eu fizer isso, tem esse Deus que vai me punir. Então, não conseguia ter a visão de um Deus como ele realmente é. Esse Deus amoroso, esse Deus que né, nos ama. Claro que a gente precisa andar em obediência e tudo mais, mas no momento, Dixon, que eu tive esse contato com essa comunidade de fé e me apresentou esse Deus, foi a chave, uma das chaves que virou na minha vida, porque a princípio eu ia sozinha com a Sofia, né? Tinha uma rota de ônibus que passava perto da minha casa. Sofia tinha 4 aninhos, e aí eu ia, e isso foi quase que 1 ano eu indo sozinha, né? E sentia muita falta dele, né? Porque ele ainda não tinha essa visão, como ele falou, que foi quase que com a Sofia, na média de 5, 6 anos da Sofia, que ele deu esse start para ele, né? Na vida dele. Mas aí eu pedia muito ao Senhor, e eu vendo aquele Deus foi mais fácil, porque, como você falou no início, a influência da mulher dentro do lar, né? A influência que eu tinha, que eu precisava exercer, o que eu precisava exercer dependia de mim. Aquilo que eu queria muito nele precisava iniciar em mim. A mudança que eu queria ver nele precisava começar em mim. Então, comecei a ver que toda a mudança e cobrança que eu fazia muito, que era o que eu ouvia muito, né? Muita cobrança dentro da minha casa, entre meu pai e minha mãe. Eu via muito, então isso foi enraizando em mim, e sutilmente
foi vindo para o meu casamento e cobrava muito ele, e ele não conseguia, não porque não queria, mas porque não sabia. Ele não sabia lidar com aquela situação, aquela cobrança que eu estava, né, impondo a ele. Mas aí, quando foi apresentado esse Deus, que esse Deus ele poderia transformar meu esposo, que me transformar primeiramente, né? Eu me colocar numa posição de também ser transformada, necessitada dessa transformação, foi que eu parei de todo domingo, você vai hoje? Você não quer ir para a igreja, você não quer saber de Jesus. E aí começava, e ele dizia, não me cobre, porque no momento que eu quiser eu vou. E aí, quando eu me calei, eu disse, Senhor, me cala, porque é difícil. Mas me cala porque eu preciso ser luz dentro da minha casa. Se eu não for luz na minha casa, eu não serei luz em canto nenhum mais. Porque eu preciso iniciar dentro da minha casa. A minha filha precisa ver isso. E aí eu comecei a me calar. Que foi quando o Senhor começou a agir. Não foi ninguém que falou para mim. Eu senti que eu precisava mudar isso. Cala, que a mudança vai vir. E aí, totalmente ligado ao que você falou da decisão que você tomou, né? Por isso que essa chave... Isso, a decisão que eu tomei, né? E aí foi quando ele começou aí sem eu precisar pedir. Aí Sofia vinha pequenininha, papai, você vai hoje? Aí ele voa, eu pegava a roupa, vestia, ia. E aí eu fui pedindo, Senhor, vai ser no centro. Vai ser no centro da minha casa, centro do meu casamento, vai trazendo mudança, porque o ciclo vai ser quebrado. E vai ser quebrado em mim, da minha filha nas gerações futuras, isso não mais vai se estender. Hoje a gente consegue enxergar uma família, vou falar de quem está de fora, né? Uma família unida, uma família centralizada, uma família dentro do propósito de Deus, com filhos maravilhosos, não é? Eu acredito que não foi à toa que Deus direcionou o nosso coração a convidar vocês, porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, né? E a gente vê bons frutos. A gente sabe que é um casal jovem, assim como eu e a Cleidiana, assim como outros casais que tem aqui no ministério, mas é um casal que tem entregado algo de Deus para nós. Não é aquelas pessoas que estão aqui em cima do altar pregando, ministrando, cantando, enfim, mas é as pessoas que com a vida entregam o fruto que o Senhor coloca em nossas mãos, né? Então a gente fica muito feliz. Assim, eu queria, em nome do Bless, agradecer muito pela vida de vocês. O tempo é curto, eu vou precisar encerrar, não é? Por causa do horário, enfim, a gente vai precisar deixar alguns jovens ainda em casa. A gente pode sim, em outro momento, continuar essa conversa, mas eu estou muito feliz porque nós orávamos em casa e eu pedi a Deus, Senhor, que não seja um momento de simplesmente a gente reunir uma turma de irmãos e ficar só conversando, mas que seja um momento de aprendizado à luz da Tua Palavra. Aí Deus me dava essa visão aqui. E a gente pôde ver hoje e ouvir uma história que tinha tudo para terminar mal. E quando Deus entra no cenário dessa história e a gente decide que Ele faça parte da nossa história, o cenário muda, a história toma um outro rumo, agora como Deus sendo a pedra fundamental dessa construção. E é por isso que essa pedra que você falou, que era tão pequenininha, que era a sua vida, hoje você olha para a sua família e vê um grande castelo. E um castelo ao qual pode vir ventos, podem vir tempestades, podem vir as ondas do mar, mas Ele não vai derrubar essa casa em nome de Jesus, porque a pedra fundamental desta casa é Jesus. Então, eu queria agradecer a vocês por ter se disponibilizado, por partilhar a vida de vocês, abrir coisas muito íntimas, como você falou, que mexe com o psicológico. Quando a gente fala do passado, é duro falar dele, mas eu fico feliz porque uma das intenções desse momento era a gente contar a nossa história para que os jovens que estão aqui hoje não passem pelos mesmos traumas e pelas mesmas dificuldades que nós passamos. E eu acredito que nesse momento esse propósito está sendo concluído, a mensagem está sendo deixada
E eu peço a vocês, levem no coração de vocês, levem isso para casa. Não é o que fizeram conosco, é o que nós vamos fazer o que fizeram conosco. Então, levem isso no coração de vocês. Muito obrigado, Lohan. Muito obrigado, Nayane. Se vocês quiserem agradecer. Quero agradecer a Deus primeiramente por esse momento. Foi edificante para a gente, claro, né? Creio que para mim e para minha esposa foi muito edificante. Foi bom estar com todos aqui. Antes da gente finalizar, eu não queria deixar passar, mas eu queria falar para os jovens um assunto rapidinho aqui, que vocês procurem os pais, viu? Procurem os pais a partir de hoje. Pai, eu estou pensando nisso, pai, aconteceu isso, pai, essa pessoa, compartilhem, é importantíssimo, por favor. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria procurado meus pais para conversar, independente do que aconteceu, independente do que meu pai seja, da minha mãe seja. Eu teria procurado alguém, eu teria pedido ajuda. Não faz mal, não é vergonhoso. Eu quero dizer para vocês que vocês peçam ajuda, procurem informações, bases. Se vocês não têm dúvida em alguma coisa, procurem, perguntem, não faz mal. Todos aqui têm excelentes pais, né? Pais que são bem compreensivos, pais talentosos, e aqui só tem jovens talentosos. Eu fico muito feliz por isso, porque meus filhos estão crescendo nesse ambiente. Eu fico muito feliz por isso. Eu fico muito feliz por estar aqui, né? Compartilhando com vocês tudo, né? E estar nesse ministério, buscando a Deus juntos com vocês, tá bom? Então é isso, busquem ajuda com os pais, com os líderes, com os pastores. Estamos todos aqui, comigo. Eu sei que eu não tenho muita informação de vocês, mas já passei por muita coisa. Então, pode vir conversar comigo de boa, que eu vou saber, pelo menos, dar uma orientação aí para vocês lidarem com algumas coisas na vida, tá bom? Nayane quer agradecer? Eu quero agradecer por esse momento muito produtivo, assim, de troca de ideias, né? De compartilhar aqui minhas experiências e aprender também, que a gente aprende muito no ouvir, né? A história do outro na escuta. E eu quero me deixar à disposição também, agradecer por esse momento, mas também me deixar à disposição de vocês, viu? Sou totalmente acessível, caso vocês queiram conversar sobre água, as meninas, viu? Estou aqui e muito obrigada por esse convite. Que bom, eu também quero agradecer mais uma vez a vocês, quero agradecer aos jovens que vieram, aos que não vieram, no próximo com certeza vocês vão estar aqui. Agradecer a Deus por se fazer presente nesse momento, com certeza que a gente vai sair daqui e a gente vai estar junto com Ele. E em nome de Jesus, os próximos, eu acredito que vai ser ainda mais ricos do que foi tão rico esse momento. É o nosso primeiro, acredito que quem assistir talvez vai encontrar alguma coisa, uma falha na nossa fala, no nosso comportamento, determinado nervosismo. Nos perdoem, por favor, é o primeiro, nós estamos aprendendo, mas nós queremos aprender juntos com vocês. Deus abençoe o Ministério Hebron, Deus abençoe o Bless, o nosso grupo de jovem, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe o Eusébio, o Ceará, Deus abençoe nossas famílias. Um abraço, pessoal. Assistam todo o vídeo, não deixem de assistir, nós vamos aprender muito. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe, amém e um abraço.